Quantos não estavam de manhã aqui? Putz, vamos recapitular então. Abram a Bíblia em Mateus 24. Não, aqui. Ixi. Por onde? Deixa eu reprogramar minha cabeça agora. Os que estavam aqui de manhã, tranquilo? Deu para entender? Rolou a discussão, aquela crítica famosa ao pastor na hora do almoço? Sempre tem, né? É quase uma peculiaridade adventista. Mas está tudo tranquilo? Inclusive, se alguém tiver uma pergunta voltada ao que a gente discutiu hoje de manhã, com pouco tempo que a gente tinha, manda aqui, vai ser um prazer elaborar mais e explicar mais sobre o que de fato é a cosmovisão bíblico-cristã no final das contas. Essa sensibilidade para enxergar a realidade externa e interna via o ângulo do reino. Isso é uma das grandes coisas. Eu poderia passar aqui vários minutos, são 15, 20 minutos desse momento inicial para a gente conversar aqui, para eu explicar algumas coisas sobre cosmovisão. E eu sinto que cosmovisão é uma matéria que eu dou lá no NASP o semestre inteiro, certo? Então, se a gente for começar nas introduções aqui, a gente vai ter que ficar aqui uns 4 dias, certo? Então, eu vou pular. Só vamos entender cosmovisão como o quê? Alguém tem uma ideia do que é cosmovisão? Vamos lá, só joga uma coisa na mesa aí. Cosmovisão, o que é? Visão holística. O que seria o holística da cosmovisão? Uma visão geral. E o que seria o geral? Não é, ele está certo, mas o que é o mundo? Certo? O que é o mundo? O que mais? Porque o mundo não é tudo, né? O que mais existe? Certo? O universo. Existe o universo, né? O cosmos, certo? Mas dentro dessa cosmovisão, dessa visão da realidade, inclui, sim, mundo, inclui o universo, mas inclui quem é o ser humano. Inclui o transcendente. Existe Deus. Por mais que você pode, não, mas eu não acredito em Deus, certo? Mas a gente pode ter discussões metafísicas e tudo mais para levar em consideração a possibilidade de transcendente e tudo mais. O que é incluído? A existência ou não existência disso. Então a sua visão da realidade do mundo, certo? O que é o mundo? O que é o ser humano? Qual é o futuro? De onde vem, para onde vai o ser humano? O que é história? Certo? O que é história? Tudo isso faz parte, em termos gerais, do que é a cosmovisão geral, que a Bíblia tem altíssimo interesse em elaborar. Não em termos filosóficos. Certo? Você não começa com a Bíblia igual um tratado filosófico. A, né? Deus é bom. Aí começa a elaborar alguns pontos. B, não é assim que a Bíblia funciona. Então, para mim, o meu maior interesse hoje, que a discussão é cosmovisão, mas cosmovisão cristã, certo? Qual é essa visão de mundo da Bíblia? Qual é a realidade que ela pinta? Então, eu poderia falar sobre a realidade de Deus, sobre a realidade do mundo, de acordo com a Bíblia, a realidade do ser humano, antropologia. O que são essas coisas, mas não vai dar tempo de fazer absolutamente nada. Então, eu vou só tentar fazer uma coisa só hoje. Que é... E aí, cara? Bem-vindo, viu? Eles estão aí. Deve ficar constrangido. Fica constrangido. Como que você vem? Está sentado na frente aqui. Está até perto. Então, o meu maior interesse não é só a gente entender as categorias, certo? Quem é Deus, o que é o mundo, Para mim, o maior interesse, nesses poucos minutos, a gente pode discutir sobre outras coisas depois, é como é que a gente tem acesso à cosmovisão da Bíblia, certo? Porque ela não começa com um tratado filosófico, ela não começa com fórmulas de física quântica, ela não dá isso para você. Então, grande parte dessas questões quais são esses contextos, como é que a Bíblia pinta a realidade de Deus, do homem, do mundo e tudo mais, elas podem ser resolvidas se a gente discutir como é que eu tenho acesso a isso na Bíblia. Porque eu abro a Bíblia e eu encontro lá só no princípio criou Deus, os céus e a terra porém era assim, forma vazia. Então como é que eu sei que a Bíblia está falando de Deus, do homem, se esse Deus é de verdade mesmo, não é uma metáfora? Então como é que eu tenho acesso à realidade da cosmovisão bíblico-cristã? Pode ser assim, não? Podemos falar rapidinho sobre isso? Então tá. Ninguém respondeu, mas então vamos seguir. Então vamos lá, vocês estão com a Bíblia aí, não? Alguém trouxe uma Bíblia? Peguem uma Bíblia aí, pode ser no celular também, às vezes tem lá, né? No iPad. Mas não pode ser a Bíblia também. Alguém tem a Bíblia concreta aí, tipo aquela que tem folhas reais? Você abram a Bíblia onde você quiser, qualquer lugar. Tá bom? Fala isso, ótimo. Aí vocês que abriram a Bíblia em qualquer... Essa vai pro DVD, né? Quando for sabe aquele processo... Quando um santo morre, aí vai lá para o Vaticano, demora para ver se pode ser nomeado. Eu vou pôr esse aqui lá, quando mandarem mesmo. Quando o Thiago estava falando das luzes assim dele.
brincando. Vamos ficar tudo bem. Eu não vou aplicar para ser santo. Fica tranquilo. O que vocês estão vendo aí? Abrir a Bíblia aí. Bate o olho aí e me diz o que você está vendo. Vamos lá. Pô, mas você foi bem literal, hein, cara? Vamos lá, profecia com o que mais? Alguém me diz, o que você está vendo aí? O que você vê? Qual que é a primeira coisa que aparece quando você abre a Bíblia? Vamos lá. Oi? Palavras, né? Vocês estão rindo, certo? Mas essa é a resposta correta. Aí você fala, putz, estou perdendo minha tarde aqui hoje. Tem que ver a cara dos meus alunos quando eu começo o semestre, certo? O que tem na Bíblia? Aí a pessoa fala palavras, todo mundo dá risada e fala, exato. Aí todo mundo fica parado pensando, putz, estou pagando por isso. Vocês vieram, vocês estão bem aí. A Bíblia contém palavras, cara, sabia? Você vê que loucura? Coisa. E isso é óbvio pra gente, não parece uma resposta própria. E por a Bíblia ter palavras, isso ser muito óbvio, a gente fala, tá, mas e daí que a Bíblia tem palavras? E esse é sabe por que a Bíblia existe? Sabe qual que é a grande sacada? O que a Bíblia oferece? Alguém fala pra mim, qual que é a principal coisa que a Bíblia oferece pro ser humano? Vamos fazer assim, melhor, essa é uma melhor pergunta. O que a Bíblia oferece pro ser humano? Vai. Quem falou? Conhecimento. Certo? Mas daí eu posso abrir Platão, posso abrir... né? Nietzsche, posso abrir, e tem conhecimento em qualquer livro, mas você não está errado, a Bíblia contém conhecimento. Só que eu quero saber qual que é a principal coisa. Você pode argumentar assim, não, que o conhecimento da Bíblia é diferenciado, existe essa conotação de uma possível revelação de Deus, o que torna, né, aquele livro, né, que destrói todos os outros livros, né? Quem foi? Acho que foi, será que foi Nietzsche que falou? Não lembro agora se foi ele que falou aqui. Quando um livro de ética de fato foi escrito, né, com E maiúsculo, esse livro vai destruir todos os outros livros. Então a Bíblia carrega essa possibilidade, né, de revelação e tudo mais. Só que conhecimento a gente pode concluir que tem outros livros também, certo? Então agora alguém me diz o que a Bíblia vai oferecer para o ser humano de forma assim que é isso. Esperança, salvação. Agora vocês estão tão falando, o que aconteceu no almoço? De manhã estava mais lento. Tá, vamos lá, com calma. Salvação, esperança, diga, meu menino. Amor a Deus, a Bíblia oferece isso é verdade. Eu ouvi. Quantos anos você tem? Você tem 8 anos. Seus papais sempre vieram na igreja desde quando você nasceu ou é um negócio meio novo na vida de vocês? Desde quando você nasceu, você está vindo aqui na igreja. Tá vendo? Eu era igual a você. Só que eu não usava vestido. É a única diferença. Mas eu vinha na igreja, assim, todo... E meu pai era pastor. Você já viu o pastor aqui na frente? Então tem pastores, né, nas igrejas. E eu era filho de pastor. Então imagina, eu estava aqui na igreja todo domingo, toda quarta, todo sábado. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu ouvi todos os sermões que existem para serem ouvidos. Todos eles. E você tem razão. Você sabe que de tudo que eu ouvi na minha vida, eu demorei muito tempo. Eu espero que você encontre isso bem antes do que eu. Para entender que o Deus da Bíblia é tão bonito. Tão diferente do que às vezes a gente prega aqui na frente, a gente ouve nas igrejas, e na TV, na rádio e tudo mais. Então você está completamente coberta de razão. Na Bíblia a gente encontra o amor de Deus. É isso? Que resposta linda. Obrigado. Qual que é o seu nome? Sara? Que nome lindo. Obrigado, viu? Que coisa linda. É isso, a gente encontra o amor de Deus. Mas de que forma a gente tem acesso a esse amor de Deus? E é por isso que eu estou perguntando o que você vê em primeiro lugar. A gente encontra palavras. Aí você fala, não, Thiago, palavras, e daí? Sabe por que tem palavras na Bíblia? Porque palavras na Bíblia, elas têm significados. Você sabia? Você não acredita, cara. Mas, mano, tem significados palavras. Você sabia disso, não? Palavras na Bíblia têm significados. Você vê que loucura? Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar o primeiro verso, certo? Alguém abriu a Bíblia em Gênesis 1, e eu falei agora há pouco, então vamos usar esse verso. A Bíblia diz no começo o que lá? O que diz? No princípio. Então vamos pegar por parte para ficar bem claro, certo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tá tranquilo esse primeiro verso para vocês? Sim ou não? Tá claro? Sim ou não? No princípio criou Deus os céus e a terra. Essas palavras são mais fáceis, não são? No princípio, todo mundo entende? Criou Deus, tranquilo? Os céus e a... Estamos tranquilos? Posso passar para o verso 2? Sim ou não? Sim. Esse é o problema. Tá vendo? Porque a gente está tão acostumado em... Claro que a Bíblia tem palavras. Tem significado. Claro que tem significado. Claro, tá tudo tranquilo. Aí vocês entenderam o verso 1? Entendemos. Pode ir para o verso 2. Então vamos parar e vamos fazer uma pergunta só. No princípio. Essa é a primeira palavra. Ok. Alguém me fala o que no princípio significa?
Tá, no início. Tá. No início do quê? Porque a gente tem várias opções, não tem? Quem falou de tudo? Então você está falando que o início que a Bíblia está narrando em Gênesis 1, verso 1, é o início de todas as coisas. Tanto aqui na Terra, como lá no universo, não havia nada e agora tem tudo. É isso que você está argumentando? Ué, você falou tudo. Tudo da Terra, Ah. ser humano. Ok, então vocês viram que tem duas possibilidades? Jogo logo de cara? Sim ou não? Diga, meu amigo. Antes da Terra existir, mas já haviam coisas antes. Agora vocês entendem que tem muita gente que argumenta, filósofos e teólogos, que esse é o início de todas as coisas. Lá fora e aqui. Vocês entendem isso, certo? Você sabe que tem gente que argumenta isso e que argumenta com violência. Agora tem outras pessoas que entendem isso também, que o princípio não tem nada a ver com o céu, onde os anjos estão, tem a ver com o quê? Só com o nosso planeta Terra. E para aqueles que argumentam, não, é o princípio de todas as coisas, então daí você vai para o verso 2, o que diz o verso 2? A terra, porém, estava sem forma aí? Então você fala assim, mas peraí, não tem terra? Não é tudo no... Não, peraí, se é o começo, então vamos explorar o que vocês falaram ali, que é o começo dessa terra, certo? Então, que terra é essa que já está ali? Você está vendo como começa a ficar confuso quando a gente começa a cutucar as palavras? Esse é o problema, é melhor não ler a Bíblia, já falo para você. Porque a Bíblia, a narrativa bíblica de Deus, ele não convida você para ter uma leitura assim, falar assim, ah, que bonito, olha, Deus abençoou meu coração e eu li aqui por 2 horas e meia. Então Deus deve estar me amando agora, certo? Não tem outra maneira de ler a Bíblia. Deus, ele convida a gente para uma luta, entendeu? Uma luta com palavras, com sentidos, com significados. Agora, a maior luta não é nem entender isso, daí você fala, puxa, eu não entendo nada, então eu vou desistir. Não. Porque quando a gente vê o problema, a gente reconhece que talvez a gente não entenda o sentido das palavras, isso é um convite para o quê? Para buscar entender, para desenvolver essa sede, para conhecer o que a Bíblia está dizendo e qual é a realidade do mundo, de Deus, do homem, da terra. Então, no princípio já é confuso. Aí vamos para o criou, né? Esse criou é do nada, é de algo, que essa é a segunda questão que eu estava levantando, certo? Aí falou, não, foi uma criação do nada, né? Ex nihilo, que vai aparecer mais tarde nas traduções, né, da Septuaginta e tudo mais. Ex nihilo, a criação veio do nada. Tá, mas e aquela terra que estava lá? Aí eu, que criou? Aí fala, no princípio criou Deus. O que significa a palavra Deus? Elohim, que significa o que? Deus. É a mesma palavra para Allah é Deus. Não é? Então, a segunda pergunta que você levanta com um pouquinho de conhecimento que a gente tem na Bíblia é por que Deus não tem nome? Porque nomes não são importantes em Gênesis? Todo filho que é nascido, alguém dá um nome que vai ter um significado absoluto. Nomes são extremamente importantes, mas Deus não tem nome em Gênesis 1. Por que ele não tem nome? Isso é interessante. Porque se uma pessoa não tem nome, o texto está pedindo para a gente observar o quê? Se o nome não me revela quem essa pessoa é, o que vai me revelar quem essa pessoa é? As ações, o que ela quer a pessoa. Aí o texto está te chamando, olha, observe o que esse ser vai fazer, porque as coisas que ele faz vão qualificar quem ele é. Então o texto vai convidando a gente. Criou os céus e a terra. Que céus e terra é esse? É onde os anjos moram e a nossa terra. É o nosso céu azul e terra. E por aí vai. Vocês estão entendendo? Então só no verso 1 aqui, normalmente quando eu dou aula de cosmovisão, a gente fica o semestre inteiro em Gênesis 1 a 3. Aí os alunos falam, não, peraí, isso aí é rapidinho. Não, é uma aula só no primeiro verso. A outra no segundo verso. E assim o semestre vai, certo? Que a gente precisa entender o que está escrito ali. Só que o maior desafio não é meramente entender nem o que está escrito. Porque eu falei para vocês que a Bíblia contém palavras e as palavras contêm significados. E quando eu entendo os significados, eu passo a entender a linguagem da Bíblia como um todo. E é aí que entra o nosso acesso à cosmovisão da Bíblia. Porque adivinha só, você não tem vocabulário, todos vocês? Vocês não têm palavras na cabeça de vocês? Sim ou não? Temos, não temos? Então o que acontece quando a gente lê qualquer livro em português, incluindo a Bíblia? Você vai ler Deus e você vai fazer o quê? Você vai inferir significado. Então por que eu falo? No princípio criou Deus os céus e a terra e todo mundo fala, ok, já entendemos. Porque todo mundo fez o quê? Jogou significado por dentro das palavras. E a gente não pausou para considerar o que essas palavras significam sem a minha inferência. E é aí que entra a verdadeira transformação do ser humano nessa relação com Deus através da Bíblia de amor, certo? Porque o que é essa renovação da mente que acontece? É basicamente eu chegar com o meu vocabulário, me aproximar do vocabulário da Bíblia e agora vai ter uma guerra. Porque ou a Bíblia vai validar o meu vocabulário, ou ela vai redefinir o meu vocabulário, ou ela vai eliminar o que eu estou acreditando. Esse é o ponto. Então o acesso que a gente tem às Escrituras,
a cosmovisão se dá no nível de quê? Linguagem. Muito bem, Sara. Você já está pegando. A Sara já está pegando. Você vê que loucura. Os meus alunos universitários demoram 3 meses. Sara, que avançado. Então começar a entender, não? Então quando a gente entende que a Bíblia não está de brincadeira, não está ali só para contar, não é um cara aí, né, em cima de um camelo escrevendo e tropeçando, né, qualquer coisa. Ah, Deus sim. É no princípio, né? Que o Deus, a terra era sem forma, vazia, isso está estranho. Ah, não tem problema, ninguém vai entender mesmo. Tá? A gente acha que a Bíblia é isso aí. Certo? A gente não entende o peso que cada palavra tem, a intencionalidade que a construção do texto tem para comunicar para nós exatamente aquilo que a filosofia tenta comunicar também. Qual é a realidade de Deus? Qual é a realidade do mundo? Qual é a nossa condição humana? E a Bíblia vai articular tudo isso via linguagem. Então você tem palavras como, por exemplo, que é um exemplo clássico que eu uso na sala de aula e por onde eu passo também. Você tem a palavra, por exemplo, religião, certo? No nosso vocabulário brasileiro, certo? Religião no nosso vocabulário brasileiro é uma palavra positiva ou negativa? Pensa. Positiva ou negativa? Negativo. Se você chegar lá na Avenida Paulista aqui, ou no centro ali, no barzinho onde estavam vendo Palmeiras e Corinthians, que eu não sei quanto é que tá. Eu realmente não sei, mas ninguém fala, né? Não me dá spoilers. Você fala, não, tá 2-1, aí todo mundo sabe que você tava. Daí não vai ficar. Porque vai que sabe, né? Vai que a pessoa sabe que você é pecador, né? Que perigo, né? Poxa, né? Que coisa. Porque ninguém é, né? Aqui. Mas o cara que levantar a mão vai ser. Aí já era. E tudo é imagem, né? Então, já era. Religião. Se eu for lá no barzinho do Corinthians aí e falar assim, alguém aí gosta de religião, qual vai ser a resposta da maioria? Não. Porque tem um peso histórico imenso em cima dessa palavra, né, cara? É luta e sangue, por tanto tempo, ignorância e tudo mais. Então a palavra acaba significando... O que significa religião no nosso vocabulário hoje em dia? Quem é o religioso? Vamos lá, pinta aí. Para a sociedade, o que é um religioso? É quem? É um crente, é um fundamentalista, muitas vezes. Eu não estou falando a opinião de vocês, estou falando a opinião social. É o quê? Crente, fundamentalista, ignorante, que dá dinheiro pro pastor aí, né? É uma pessoa que é facilmente manipulada, o que mais? É uma pessoa que também manipula, né? Altamente manipulada e sabe manipular, mas ela aprendeu de alguma forma a manipular muito bem. Não é mais ou menos assim? Sim ou não? Então, agora, qual é a etimologia da palavra religião? Você sabe, né? De onde vem a palavra? Religare, não é não? Religare que vem do latim, que significa o quê? Que algo foi quebrado entre a relação entre Deus e o ser humano, e a religião, essa ponte de... Mas a gente usa a palavra no sentido semântico? Sim ou não? Não, a gente não usa. Então é curioso como palavras funcionam, né? Porque tem um sentido semântico que a gente não... Aí tem um sentido social que a gente está mais acostumado, certo? E até muitos cristãos usam a palavra religião negativamente, certo? Não, eu não sou religioso, eu sou espiritual, eu sou um discípulo. Aí a gente cria as nossas próprias distinções que a gente viu no YouTube, algum pastor, né? Com a calça rasgada, fazendo rap, eu não sou religioso, eu sigo a Jesus, eu aprendo a ser bondoso, né? Uma coisa assim. Eu estou descobrindo um novo talento. Oi? Como é que é? Eu ando na sua luz e rima com Jesus. Eu abraço a minha cruz. Por aí vai. Sabe esses vídeos no YouTube? Aí você vê, não sou religioso, e você fala, caraca, eu também não sou religioso. Porque religioso é fariseu. Aí pronto. Aí agora você não gosta do fariseu. É o fariseu. Aí você não tem ideia quem é o fariseu na Bíblia, mas você já não gosta do cara. Já ouvi semana, eu não ouvi muito, eu não gosto desse cara não. Já emiti, a gente ama emitir. A gente está na era do Twitter, né? Do Facebook. Não tem que emitir opinião para qualquer coisa. O fariseu é ruim, então eu não gosto dele não. A gente não para pensar. E o problema dessas opiniões rápidas é que a gente não tem tempo para refletir. O que é? Será, né? Que é isso? Então a palavra semântica religare a gente não usa assim, a gente tende a seguir mais a opinião social, só que tudo que eu estou querendo mostrar para vocês é o quê? Quando a gente se aproxima da Bíblia vai mencionar a palavra religião, sim ou não? Menciona. No livro de Tiago. Fala o quê? Que existe uma religião pura e agradável aos olhos de Deus. E adivinha só que religião é essa? Ela qualifica, que é o quê? Visitar os pobres e as viúvas em suas necessidades e se manter livre da corrupção do mundo. Poxa, o Brasil podia ser religioso, não podia não? Não seria lindo o Brasil religioso? Então você nota como a gente vem com o nosso vocabulário, a gente lê o texto bíblico e o texto bíblico confronta a gente com uma outra realidade. E agora a transformação que acontece da gente se tornar a imagem de Deus e entendendo a cosmovisão bíblica é se eu vou permitir ou não o vocabulário da Bíblia modificar o meu.
E você não precisa deixar. Mas esse é o poder que a Bíblia tem. De você agora ver alguém roubando o outro, manipulando o outro, deixando de ser manipulado, você não vai chamar essa pessoa de religiosa, você vai chamar essa pessoa de manipulador. Porque religião na Bíblia é meio que um verbo, entendeu? Quando você vê um pobre, alguém necessitado, você tem a oportunidade de religião. Porque essa é a religião pura e agradável aos olhos de Deus. É de você não se misturar com a corrupção do mundo. Não é bonita a pintura de religião na Bíblia? Eu tenho alegria em ser um religioso. De buscar viver uma vida sensível às necessidades reais do mundo e a me deixar livre da corrupção que vai me corromper de uma maneira ou de outra. Agora tem inúmeros exemplos que eu poderia dizer. A do ateísmo é minha favorita. A gente acha que ateu é a pessoa que o quê? Não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Ateos, né? Sem Deus, não acredita em Deus. Ótimo. A Bíblia fala sobre a pessoa que não tem Deus? Sim ou não? Sim. Fala. Abre Salmo 10 depois do seu dia. Bem interessante. Sabe quem é o ateu na Bíblia? Aquele que desconhece, aquele que vive como se Deus não existisse. Não é um brother que está falando assim, Deus não existe. A Bíblia fala, ateu. Não. A Bíblia tem um nome para a pessoa que fala que não acredita em Deus. Sabe qual é a palavra? Diz o insensato em seu coração, não a Deus. Então a palavra é insensato. E insensatez é aquele negócio. Deixa eu dar é igual aos meus alunos. Eu tenho alunos lá de 21 anos de idade que, né, é proclamado ateu. É muito bonitinho. Entendeu? Eu acho muito... Porque não é que eu tenho amigos ateus, né? O Gabi, tal, que faz o som. O Felipe também, que a gente sai para viajar e tocar, ele é ateu. Apesar que ele está bem sensível recentemente. Ele falou para mim outro dia assim, se eu ouvir mais 2 sermãos seus, eu deixo você me batizar. Ele tá mais sensível, só que eu não saio nunca, né? Então, putz, tá vendo? Ele vai perder a salvação. Insensato. Os meus alunos de 21 anos de idade falam, Deus não existe. Eu falei, cara, isso é muito bonito. Eles são os caras vocais, eles não falam em seu coração, eles falam em voz alta. Aí a gente tinha semana de oração, aí voltou da semana de oração, uma turma de direita, e o menino era aula comigo, de religião. Aí o menino entrou lá, o ateuzinho da sala de direita. Religião de novo? Aí normalmente o professor começa a chorar, né, quando isso acontece. Ele fala, minha vida não tem significado. Aí eu falei, não, tá, vai ter aula de religião agora. Eu não aguento mais. Aí todo mundo na sala meio que fica tenso, porque, né, todo mundo quer seguir ele, né, porque é cool, né, ser ateu. Eu falei, amiguinho, é o seguinte, olha, é bonitinho, eu estou achando legal o seu ateísmo, bacana isso, você é bem-vindo às suas ideias, olha, você, desde o primeiro dia eu te dou espaço completo, entendeu? Mas sabe o que eu acho bonitinho? Posso falar? Ele, claro. Porque é o seguinte, eu tenho amigos ateus, né? Fora o Gabi e tudo mais. E normalmente um adulto, né, ateu, ele não tem problema nenhum com religiosos. É uma pessoa que respeita, bem tolerante, ele respeita que cada um tem uma maneira de enxergar o mundo. Não é esse pessoalzinho que fica cutucando e achando que tem que, né, e tudo mais. Então, mas eu falei, mas segue firme que tá bonitinho. Você chega lá um dia, vai ficar tudo bem. Porque hoje em dia parece que a gente toma o todinho e no fundo Deus não tá lá. Aí pronto, Deus não existe, certo? Acabou. É essa... E a gente não leva em consideração que você sabe, você tem intenção do que você está dizendo, certo? E se você não vê, é pelo... Enfim. Na Bíblia é insensato. A pessoa que simplesmente diz que Deus existe é insensato. Dá um tempo. Deixa, vai chegar. E mesmo se não crer... Agora, a pessoa que vive sem Deus, o ateu na Bíblia de fato, não é a pessoa que fala que Deus não existe. Sabe quem é? Aí Salmo 10 pinta bonitinho. São aqueles, os ateus na Bíblia são aqueles que abusam do pobre. Não só do pobre, mas de qualquer outro ser humano. Porque isso qualifica como ateísmo, não? Uma pessoa que vive sem Deus, ela vai maltratar outros seres humanos criados à imagem de Deus, certo? E esse é o argumento todo. Porque se Deus não existe, então você não carrega a imagem de Deus. Portanto, eu posso ser... Não é curiosa essa definição? Porque você pode ter igrejas inteiras hoje em dia que são cheias de ateístas. Que maltratam seres humanos em nome de Deus, às vezes. Olha que loucura. Não estou começando a entender? Mais ou menos? Então a Bíblia contém palavras. Palavras têm significados. E quando eu entendo a gama de significados que a Bíblia está articulando, eu passo a entender que a Bíblia tem uma linguagem. E é essa linguagem que não é um exercício acadêmico. Você está sentado no teu quarto da Bíblia e fala, nossa, agora eu entendi. Não, quando a gente entende a linguagem da Bíblia, a gente passa a enxergar a realidade do mundo ao nosso redor de uma forma diferente. O ateu não vai ser mais aquele que diz que Deus não existe. O religioso não vai ser mais aquele que eu achava que era. Vocês estão entendendo? Através de uma nova linguagem, eu passo a ver a realidade de forma diferente. E o que isso deságua? Deságua no quê? Numa vida diferente. Se eu assimilo a linguagem da Bíblia e passo a ver a realidade de uma forma diferente, eu vou viver uma vida diferente do que eu vivia antes. E é assim que a gente tem acesso à cosmovisão da Bíblia.
sendo sensível às palavras, às construções textuais, à literatura da Bíblia, e descobrindo que na Bíblia não é simplesmente historinha para você ler rapidinho e achar que você vai para o céu porque você mandou bem ler 4 capítulos, né, em 15 minutos. Passa às vezes anos num livro, em 10 capítulos, tentando buscar entender aquilo e viver aquilo que é o mais importante. Mais ou menos, foi uma boa introdução, mais ou menos, vocês entenderam? O poder que a Bíblia tem? Então, quando você for fazer estudo bíblico, quando você for ler a Bíblia, normalmente quando eu dou estudo bíblico hoje em dia é assim. Fala, na Bíblia tem uma linguagem, você tem a sua linguagem, eu posso introduzir a linguagem da Bíblia para você. Vamos lá? Vamos. Quem é Deus? A pessoa fala, eu não sei, eu sou agnóstico. Vamos ver como é que a Bíblia pinta Deus. A gente abre em Gênesis 1, começa lá. No princípio criou Deus os céus e a terra, e foi o que eu falei na escola sabatina hoje. A primeira ideia de Deus é essa ideia, de que Deus aparece depois do verbo criar, certo? Porque na Bíblia o único acesso que a gente tem a Deus é através daquilo que Ele faz. Não tem uma oração, né, tântrica, transcendente, que você daí jejua por 40 dias e acessa Deus no seu espírito. Não, a única maneira de saber quem Deus é através do que Ele faz, do que Ele cria. E essa já é a tônica central do resto das Escrituras, porque a religião da Bíblia é Deus fazendo coisas para o ser humano e o ser humano permitindo ou não Deus fazer essas coisas. Ao invés da religião de mais tarde dos escribas e dos fariseus, que é pautada pelo que quem faz? Pelo que eu faço. 2 homens subiram no templo para orar. Um deles falou, obrigado Senhor, porque eu não sou um vagabundo aí, não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou dízimo, não mais. Acabou a oração. E outros falaram, a oração inteira foi sobre quem faz. Sobre o que ele faz. E Deus pode fazer uma coisa por ele? Não, porque ele já faz tudo. Aí o outro fala o quê? Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Que não é melhor ele, porque ele é um publicano. O publicano roubava dinheiro da galera, não dava misericórdia para ninguém. E ele tem a ousadia de entrar no templo e pedir o quê? Misericórdia. Ele não dá, mas ele pede. E adivinha o que Deus faz? Ele dá. Porque o publicano se abriu para a ação de Deus. E a religião da Bíblia é baseada em quem faz. Acho que foi uma boa introdução. Vamos para o bate-papo agora? Eu falei até demais, né? Mas enfim, desculpa. Agora o Valente vai falar bastante.